Yuri de Nóbrega Salles é psicólogo clínico, com doutorado em Antropologia da Educação e fundador do Instituto Finismundo de Psicologia. Yuri, seja bem-vindo, e a gente começa trazendo à mesa o nosso café com a arte, com mesa posta. Então, brindemos as boas-vindas, seja bem-vindo a este espaço. Começar com café é sempre bom, né? Acolhimento, né? Sente-se acolhido, bem-vindo. Sim. Yuri, você é um psicólogo humanista, né, que tem lidado com clientes no seu consultório que estão vivendo a virtualização do humano. Né? Como é que você, enquanto profissional, tem enfrentado esse desafio de ser um humanista em uma era digital? Como é que tem sido isso no teu consultório? Tem sido bem difícil e desafiador. A primeira parte que é um processo, né, tentar construir o que é esse novo mundo da virtualização, da digitalização. O que acontece nesse lugar que a gente naturalizou como sendo o Instagram, ou o Facebook, ou qualquer outra rede social, ou só uma pesquisa no Google. Antigamente, eu lembro, na época da minha graduação, que tinha algumas propostas, como se a gente fosse criar uma vida secundária por meio da internet, um Second Life, e que ia ser muito distinto a vida virtual e a vida, digamos, offline, a vida online e a vida offline. Mas com os celulares, essa mistura aconteceu e não há mais essa distinção ou divisão. Isso fez com que a gente não percebesse tanto os efeitos da gente estar constantemente conectado. Parece natural. É como se fosse uma parte do nosso corpo, uma extensão que a gente tira do bolso, por exemplo, e olha, e coloca no bolso, e tira, e olha. Isso vai parecendo parte da vida, mas não é. Não só o movimento e essa acoplagem, digamos assim, de uma máquina ao nosso corpo, mas também o que acontece dentro desses aplicativos vão mudando a forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. E é difícil para um psicólogo entender isso, não pelos efeitos. Os efeitos a gente vai observando, vai entrando em contato na clínica. Uma maior incapacidade das pessoas de poderem dialogar. Elas não sabem muito bem como fazer isso, como se fosse estranho sentar e conversar com outra pessoa. Isso que a gente está fazendo aqui agora, sentar-se à mesa e começar a trocar ideias, compartilhar experiências de vida. Pode ser muito difícil para algumas pessoas, e ainda mais se forem gerações, pessoas mais com idade de 18 anos, 16, 15, adolescentes, que já estão constituídos subjetivamente dentro desse lugar, de que o lugar de encontro é a internet, é a rede social. Então pode ser muito difícil fazer isso. Há um senso de paciência. Você pode ver isso também com crianças. As crianças, quando queria assistir um desenho animado, eu tinha que assistir um programa inteiro para poder assistir um desenho animado. Minha filha agora não. Ela entra no Netflix, que é uma lógica de conexão, né? Não é uma rede social, mas uma lógica de conexão, inclusive com os algoritmos funcionando, e ela é recomendada pelo Netflix o que é que ela poderia querer, e ela vai com o dedinho dela, coloca, não gostou mais, tira, coloca outro, e ela sabe fazer isso, mesmo tendo pouquíssimo contato com tecnologia. Que a então, gente nós, controla. os adultos, os mais velhos, estamos perdendo o senso de paciência? Acredito que sim. O senso de que nós temos que esperar, porque a paciência vem de uma ideia de que a gente não está no controle, então a gente vai ter que obrigatoriamente esperar, isso é um elemento, mas um outro é da ideia de que, se a gente esperar, algo do imprevisível pode acontecer que pode ser bom. O imprevisível é uma promessa positiva, ou pelo menos pode ser positiva. Para essa geração, e para os adultos também que estão imersos nela, o imprevisível não pode ser positivo. Nós estamos acostumados, e a lógica que o algoritmo produz é essa,
de que a gente possa saber o que vai acontecer, que a gente entre em contato com as pessoas que mais ou menos pensam como nós, que o Netflix ou o YouTube sugiram vídeos que têm a ver com nossas buscas anteriores. Então, a gente não entende mais que o imprevisível pode trazer algo positivo, ele é só perda de tempo. O imprevisível é só não saber aproveitar o tempo para ser mais eficaz, procurando aquilo que a gente já sabe o que é bom e a gente já sabe o que quer. Dentro desse contexto, não tem por que ter paciência. Então, isso é a consequência, então, da aceleração. Uma Sim. vida acelerada. Também. Esses mecanismos todos se conectam. Uma aceleração que tem a ver com a virtualização, mas tem a ver também com a vida cotidiana que a gente vive, que tem a ver também com as próprias mutações do capitalismo financeiro, que vai sendo... Você vê a Bolsa de Valores, né? Tá tudo ótimo, no outro dia não está mais, e no outro dia está ótimo de novo. E há um problema com bitcoins, mas no outro dia não tem mais problemas com bitcoins. Então, a própria financiarização faz com que tudo seja muito acelerado. E a lógica da digitalização e virtualização está junto com isso. Então, sim, tudo tem que acontecer muito rápido, tudo está pressuposto de acontecer muito rápido, e quando não acontece, o que está implícito é tem algo de errado. Isso acontece também dentro da psicologia clínica. Não, há 5, 10 anos atrás, para ficar num tempo relativamente curto, era muito tranquilo dizer para uma pessoa, olha, nós estamos começando um processo psicoterapêutico, mas eu não tenho como lhe prometer quando ele vai finalizar. Essa ideia do indeterminado do tempo não era assustadora. Hoje, para muitas pessoas, parece só inconcebível, parece uma falha técnica. Como eu estou aqui e você não sabe quanto tempo vai demorar para que eu resolva esse problema. Não é só saber o tempo, é que tem que ser rápido também, porque tudo está acelerado. As coisas acontecem muito rápido, as interações acontecem muito rápido e, consequentemente, as resoluções também têm que acontecer muito rápido. E as pessoas entendem que uma parte do que a gente chama de psique é uma peça, um conjunto de peças, como um celular, que quando quebra, você tem que ir lá e trocar essa peça. Logo, você tem que ser eficaz e eficiente. Então, nós precisamos ser pessimistas em relação a essa digitalização do século XXI. Existe alguma coisa que a gente precise resgatar dos séculos passados, séculos XX, século XIX? A pergunta do pessimismo, eu acho ela ótima, porque também na história, quando você vai estudando sobre Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, que começa dos anos 90 para cá, houveram mudanças muito significativas. Nos anos 90, era uma grande promessa utópica de liberdade, de bem-estar. O cyberespaço, como eles chamavam antes, hoje a gente quase não usa mais, ele seria essa oportunidade da gente realizar tudo que não pôde realizar, de aperfeiçoamento humano, de que as pessoas poderiam entrar dentro do cyberespaço e, como elas não tinham uma identidade pré-formatada, não haveria racismo, não haveria sexismo, tudo está nos anos 90. 10, 15 anos depois, ou seja, na virada dos anos 2000, já entrava-se o pessimismo, que só veio aumentar com as divulgações de dados vazados ou vendidos pelo Facebook, pela Meta, para que pudesse fazer propaganda direcionada, enfim, tudo isso que a gente vem acompanhando. Então, historicamente, houve uma mudança e hoje a gente está no pessimismo. A maioria das pessoas, pelo menos os teóricos e as pessoas que trabalham com isso, mesmo aquelas que estão atuando nisso, na cyberpsicologia, que ainda existe, os derivados disso, né? Começou também lá pelos anos 90, eles têm um olhar mais pessimista. E você, como humanista, tem esse olhar também? Eu tenho mais controlado, digamos assim. Eu não acho que nós temos como voltar para o século XIX, para o século XX, e nem devemos. Porque o humanismo, ele ofereceu, e a psicoterapia, que a gente começou a nossa conversa sobre ela tem essa base no humanismo. O homem como centro,
uma certa confiança na racionalidade humana, o valor da autonomia. Tudo isso está na base da psicoterapia, mas também de várias outras ciências. Isso foi importante, mas também a gente foi descobrindo, com o decorrer do tempo, que havia, digamos, um lado sombrio nesse humanismo que a gente não tinha tanto acesso, que era dizer que essa noção de homem era verdadeira, logo os outros que não tinham essa mesma noção não eram verdadeiramente homens como seres humanos. É o que aconteceu no colonialismo, e aconteceu em várias outras situações. Ou seja, na base do humanismo também está exclusão, também está um tipo de cegueira às diferenças. Então, não me parece um sonho que a gente deva trabalhar, disputar para a gente retornar. Mesmo que pudesse, eu acho que não pode, pela tecnologia, mas também pelas mudanças climáticas. A gente fala hoje de antropoceno, né, como um homem se tornou uma força geológica e já não é mais um ser humano no sentido do humanismo. Então, tudo mudou e continua mudando tão intensamente na aceleração que não é possível voltar. Mas mesmo que fosse possível, não me parece que seria desejável. A questão é, como é que, sabendo quais foram os custos do humanismo e sabendo que a gente vive agora dentro desse contexto das mídias sociais, etc., ou seja, o que elas fazem com a subjetividade humana, como é que a gente cria uma outra alternativa? É uma perspectiva de futuro. Como é que a gente usa esse contexto, para criar um novo futuro? Vamos deixar essa pergunta para quem nos acompanha pensar. Como construir um outro futuro? Sim. Talvez seja uma grande contribuição dessa nossa conversa de hoje. E a gente parte agora para um momento de desaceleração. Seria o nosso intervalo, mas o nosso intervalo ele é literário. Sim. E nesse intervalo literário, a gente pede ao convidado para trazer um livro e falar sobre a escolha desse livro. Por que você trouxe o que você trouxe para compartilhar com a gente? Posso mostrar o livro? Fique à vontade. Esse livro, que é um livro produzido pela editora Ubu, que é uma editora que, inclusive, nas questões sobre virtualização, sobre internet, produz muitos livros, e ele é do Antônio Bispo dos Santos. O nome é A Terra Dá, A Terra Quer. Ele é um livro bem interessante porque ele toca exatamente no que eu estava falando agora há pouco. Ele vai questionar a ideia do que é o humanismo. Ele, vindo de uma tradição quilombola, com saberes que não são saberes ocidentais, ele vai dizer, eu não sou um humano. Eu não sou um humano, não sou um humanista, porque eu não me sinto distinto dos outros seres. Porque junto com esse lado negro do humanismo, tinha também a ideia de que, se existiam os humanos e eles eram especiais, aquilo que não era humano era recurso para os seres humanos. Animais, rios. Então, ele é bem incisivo e ele vai construindo também o que é esse viver de uma espécie humana, mas que não se pretende ser humanista nesse sentido tradicional. A partir das experiências dele nos quilombos, mas também na vida, os saberes muito específicos, saberes da terra, saberes dos bichos. Então, é muito interessante. Eu estou vendo que ele está marcado em uma página específica. Você selecionou algo para ser lido, compartilhado com quem nos acompanha? Sim. Não era o objetivo, mas antes de entrar aqui, eu abri ao acaso e eu achei que era bem pertinente. É uma fala bem curtinha, né, dentro de um parágrafo maior, que ele diz assim: por que o povo da humanidade precisa de restaurante? Porque eles têm medo de receber pessoas em suas casas. Eles têm medo de gente. Os humanos têm medo de si. Isso é cosmofobia. Isso é uma ideia que ele está defendendo, de que o humanismo também, esse tipo de humanismo que produz essa ideia ou esse ideal de homem, estava implícito também um medo de si mesmo. Se a gente for ver os filósofos políticos, está lá, né? Hobbes, o homem, o lobo do homem, e todas as teorias políticas que a gente tem que se proteger de nós mesmos. E que, no final das contas, a gente não gosta da nossa própria espécie, por isso que a gente vai criando essas proteções, e que isso é cosmofobia, que é um nome que ele cria
para dizer que é uma fobia, um medo do cosmos, um medo daquilo que é maior do que eu mesmo, daquilo que é imprevisível, daquilo que é a vida no transcurso dela mesmo ocorrendo e se entrelaçando com mais vida, que nós também humanistas, como tradição, temos medo, queremos controlar. Não à toa que foram os humanistas também que estavam envolvidos com produção de tecnologia, os mesmos que depois vão dizer como isso é deletério, como isso prejudica, são aqueles que estavam defendendo e construindo. Então, um livro bem Então, repete importante. o título e o autor para quem está nos acompanhando. A Terra Dá, a Terra Quer, do Antônio Bispo dos Santos, da editora Ubu. É interessante que nós estamos aqui falando sobre a palavra escrita, né? E eu estou me lembrando que, para você, como psicólogo, a palavra é a sua ferramenta de trabalho. Sim. Né? E me questiono, a palavra, nesse momento, século XXI, ela ainda é a morada dos seres humanos? Nós ainda nos ancoramos em palavras, nesse Sim. mundo cheio de imagens e outras produções Sim. que não são palavreadas? Como é que é para você esse trabalho com a palavra enquanto psicólogo? Sim. Eu acho essa uma pergunta bem importante para mim, dentro do que eu venho trabalhando e pensando, e eu fui descobrindo, pelo menos no primeiro momento, que ela tem como duas camadas. Uma primeira camada é aquilo, de novo, que é mais visível, que eu encontro, por exemplo, na fala das pessoas, seja uma pessoa que eu encontro na rua, seja alguém que eu atendo no consultório, que é, de fato, essa dificuldade de se expressar com as palavras e se apoiar muito mais ou num tipo de imagem, tipos de imagens, ou até mesmo numa citação. Muito recorrentemente vem acontecendo nos últimos anos que as pessoas dizem assim, aconteceu tal e tal coisa, uma pessoa me mandou uma mensagem, eu vou ler. E ela começa a ler literalmente a mensagem, porque ela não sabe tirar daquela mensagem as palavras dela própria. E ela precisa ter a relação de que a pessoa, no caso eu, estou escutando exatamente o que o outro falou. Então, a palavra ela deixa de ter uma potência figurativa, poética, e passa a ser ou uma imagem que representa alguma coisa, ou então uma palavra que ela é muito dura, ela é muito referencial, ela não tem muitos espaços de escape. Então, a palavra ela tem perdido o seu sentido? Acredito que, não sei se o sentido, mas a força da palavra, eu acredito que sim. E não acho que seja por qualquer motivo. Falar, conversar, pensar por palavras, pensar as palavras exige tempo. Volta àquilo que a gente falou. Exige um grau de elaboração que a gente não tem. Não tem porque não tem condições, ou porque é muito difícil hoje. O tempo, por exemplo, de quem está nos acompanhando, de parar para escutar um podcast ou assistir a um podcast, sim, está desaparecendo. Com certeza. E nós estamos aqui criando um espaço de palavreado, né? Um espaço de promoção da palavra, através sim, do encontro face a face, né? Aqui nesse espaço. Exato. Fica até, então, a sugestão, se alguém estiver nos assistindo e estiver fazendo 2, 3, 4, 5 coisas diferentes, pare e assista o resto só com a gente. Porque também é isso. Ou seja, a atenção à palavra. Exatamente. Nós fazemos 10, 15 coisas ao mesmo tempo para sermos eficazes, eficientes. E nós perdemos esse tempo, que é um tempo de lacuna, digamos assim. A palavra ela precisa de um vazio para que ela possa ser germinada. Se não tem, ela simplesmente, no máximo, ela ocorre como informação. A falta desse tempo está aparecendo lá no consultório como um dos modos e meios de adoecimento psíquico? Sim, sim. A falta de tempo, como muitas pessoas tomam a temporalidade acelerada quase como uma identidade de si. Então, porque minha vida é muito corrida, porque eu trabalho muito, porque eu não tenho tempo. Não só uma justificativa, como também já é um modo de se identificar com isso. Eu sou isso. Se alguém me tirar essa aceleração,
eu fico perdido. Eu não sei mais quem eu sou. Então, a aceleração já se tornou tão naturalizada e tão introjetada, entranhada, que ela passou já a se tornar parte da identidade, da subjetividade das pessoas. E, de novo, isso é construído. No caso da virtualização, é interessante pensar que os algoritmos, que alguns autores trabalham com isso, os algoritmos, eles não funcionam por meio de palavras, eles funcionam por meio de ações. Clica ou não clica? Quanto tempo você fica numa imagem ou não fica? Se você aceita ou não aceita? Ele é por ação, por comportamento. Ele não é pela palavra, não importa tanto o conteúdo. Claro que há algum grau disso, mas não importa tanto o conteúdo. E por isso mesmo tem uma autora chamada Wendy Chun, que ela fala que não há silêncio na internet. Porque se alguém lhe manda, ou se aparece no seu feed do Instagram, alguma coisa e você não curte, o não curtir já é um dado para o algoritmo. A não ação. A não ação já é uma ação. Então, não é possível não ter ação. Não fazer nada já é um indicativo de que você não fez nada com aquilo. Logo, compõe o algoritmo de que você não gostou. Não há vazio. Ele vai preenchendo com conclusões por meio de comportamentos. Então, a palavra vai se tornando sempre muito secundária, porque a própria estrutura vai sendo selecionada por ação e comportamento. Então, a palavra se torna, no final, a gente ainda acredita que ela é, mas a estrutura que rege a lógica dos nossos contatos está dizendo não, não é. Não importa o que você está escrevendo, não importa como você está escrevendo, nada disso para o aprendizado da máquina, a inteligência artificial é essencial. O que é essencial é o que você faz, quem você segue, quem você não segue mais, quem você curte, quem você não curte, se você compartilha, se você salva, quanto tempo você ficou naquele lugar ou não. Então, nós acreditamos tanto na palavra que nós estamos aqui palavreando, né? E nós continuamos escrevendo livros, nós continuamos publicando. Então, sim, existe alguém que está sustentando esse lugar da palavra que me parece ser inadiável e impossível de viver sem o palavrear. Sim. Acho que é isso que nos constitui enquanto sujeitos. Sim. O sujeito é palavra, já dizia o Alain Touraine, né, um sociólogo francês. Sim. Mas temos que dizer que nós somos pessoas teimosas para poder fazer isso, porque se não fôssemos, acho que já teríamos abandonado. E nessa teimosia, né, saindo agora do lugar de psicólogo, você falou logo no início que você é pai, né, tem uma filha, essa filha está na idade escolar, né, de 5, 6 anos? 5 anos. 5 anos de idade. E agora se colocando nesse lugar de pai, de alguém que está preocupado com a formação humana das crianças do tempo contemporâneo. Né? Como é que você tem lidado, né, com essa concepção de formação humana enquanto humanista? Sim. É difícil porque, para ter a formação humana, em alguma medida, você tem que ir contra esses movimentos, né? Essa estrutura, seja das redes sociais, da digitalização, de um certo capitalismo da atenção, enfim, são vários nomes. Você tem que ir contra. No caso de uma criança de 5 anos, como a da minha filha, eu acho até não fácil de realizar, mas fácil de pensar. Então, foi escolhida uma escola que justamente poderia ter terra, espaço para ela, animais, elementos que pudessem dar chão e que pudessem trazer o brincar como esse espaço que o virtual não permite. O tipo de brincadeira no virtual é uma brincadeira passiva. Você, como qualquer televisão, já acontecia antes, a gente passivamente encontra o que está sendo colocado. Então, isso, ter espaço, tempo para ela só não fazer nada, um tipo de ócio criativo. Livros também, ela tem já uma pequena biblioteca para ela que vai alimentando também esse gosto. Parabéns. Não só ela tem, mas ela ter esse gosto, esse é meu livro. Vamos ter cuidado com o livro, que está nesse domínio da palavra. Então, e ela observa o pai e a mãe lendo? Também, então vai servindo como exemplo. Me parece, mas uma vez que eu decida ir nesse caminho, ele é difícil,
e eu sei que muitos pais também estão indo, mas eu acho mais fácil de realizar. Agora, em pessoas, em adultos, jovens principalmente, eu particularmente acho mais difícil, porque já vem muitas vezes formado dentro desse lugar da virtualização, de uma falta de empatia, porque também esses lugares não são lugares, estou falando das redes sociais, não são lugares muito propícios a você desenvolver empatia. O outro que está lá é um perfil, é um acontecimento. A empatia precisa de uma experiência. O que está lá é informação. Então, ele não tem como ter empatia com informação. Por isso que a gente lê um jornal, mas essa era a ideia de um jornal. Pouca gente ainda lê o jornal, mas, enfim, eu sou uma das que lê. O jornal em papel, né? Jornal em papel. Mas, e às vezes até o jornal digital, né? Estão abandonando. Mas você vê várias e várias notícias e mesmo assim você continua seguindo, porque você toma isso como informação. Mas o jornal era para ser isso. Informações que você vai elaborando e você vai constituindo uma ideia do que está acontecendo no mundo e como você pode participar do espaço público. Essa era a ideia do jornal, mas a literatura não. A literatura não queria lhe dar informação. Ela queria lhe dar, por exemplo, literatura, poesia, uma experiência. E aí eu podia ser empático com os personagens, eu podia sofrer com eles, terminar um livro e passar umas 2 semanas dizendo, meu Deus, como foi que isso aconteceu? E estar devastado. Então, existia essa construção. Como as pessoas chegam, e eu dou aula também em universidades, em cursos de especialização, elas chegam já estruturadas dentro da lógica das redes sociais, muitas vezes não tendo recebido, não só pelo livro, mas pelo contato, essas outras oportunidades. É muito difícil essas pessoas com 16, 17 anos saírem dessa lógica. As crianças, elas já têm um impulso do brincar, então é mais fácil. Mas sair é muito complicado. E as universidades, hoje em dia, estão muito voltadas para a ideia de provas, medir informação e conhecimento como se houvesse uma escala. Ela não pressupõe mais esses valores que estavam anteriormente pressupostos no humanismo de autonomia, de uma relação de engajamento social, público, de empatia. A prova ela é muito... E tem todos os elementos que a gente estava conversando. Aceleração, né? Uma resposta que já está dada e você só tem que dizer qual é a certa, porque quase não é mais possível fazer textos ou fazer redações ou provas, como a gente dizia, questões abertas, porque as pessoas têm muita dificuldade de escrever, então elas são questões de marcar. Tudo isso vai construindo uma dificuldade de fazer uma formação humana, mas, claro, é possível. Eu vou tentando, no caso, como professor, principalmente colocando através da arte, colocando contos para as pessoas lerem, nem que sejam curtos, filmes que elas possam assistir, e eu vou tentando trabalhar isso com elas de um modo que elas estejam abertas para serem impactadas pelos filmes, porque também com as plataformas, Netflix, os streamings, você vai assistindo no automático, mas existe lá as brechas. É como encontrar essas brechas de conexão com aqueles estudantes, ou com seu sobrinho, ou com sua filha, enfim, e facilitar através desses meios que continuam disponíveis. E outros que a gente pode criar, né? Voltando ao começo da nossa conversa, não acho que a gente tem que voltar, a gente tem que avançar. Então, estou falando dos livros, dos filmes, foi o modo como eu fui formado, foi o modo como eu encontrei essas possibilidades de se ver como humano, mas com certeza podem ter outras e melhores até. A gente só tem que criar, só. E a sua percepção dessas brechas foi a sua motivação maior para criar, por exemplo, um Instituto de Psicologia Finis Mundo, né, que é um espaço onde você trabalha como psicólogo clínico, você é psicoterapeuta, sim, mas também você promove outras atividades, né? O que está te movendo, né, como fundador, sim, do Instituto Finis Mundo, é que quem nos acompanha pode seguir pelo Instagram, @Instituto Finis Mundo. Né? Quais são as tuas motivações para criar um espaço como este, nesse momento histórico que a gente está vivendo?
Eu vim da psicologia humanista, como você falou, e tenho essa preocupação com a subjetividade, o ser humano. E eu venho percebendo cada vez mais que a gente precisa dialogar com esses desafios do mundo contemporâneo, que vai desde as redes sociais, a digitalização, mas passa também pelas transformações políticas, passa também por transformações econômicas, pelo que a gente chama de intimidade. Tudo está se transformando muito rápido. E, às vezes, nós da psicologia somos um pouco lentos em acompanhar e criar um modo de também contribuir para esse debate. Então, o intuito do Instituto Finismundo foi, uma parte, oferecer mesmo como serviços de clínica, de grupos, serviços psicológicos que possam acolher e trabalhar demandas das pessoas em geral, em especial essas contemporâneas, mas também criar espaços de estudo, espaços de pesquisa, que se possa pensar como a psicologia é capaz de contribuir para esses desafios contemporâneos que a gente está conversando aqui. Então, o Instituto Finismundo ele se propõe a fazer esses dois movimentos e, como você falou, estão todos convidados para conhecer mais e participar. A ideia é que quanto mais pessoas estiverem engajadas, mais a gente vai construir uma saída, porque ela não vai vir de uma pessoa, nem duas, nem três. Só há como sair ou criar alternativas no coletivo, inclusive repensando o que é o coletivo, porque até isso também as redes digitais mudaram, essa ideia de network é diferente da ideia que a gente tinha de comunidade. Então, que outra ideia de coletivo vai ser produzida? Isso é no próprio fazer com as pessoas. Então, é esse o convite do Instituto Finismundo, que eu acho também que é o mesmo convite que a gente está fazendo aqui, tentando produzir o convite do podcast, do Podvir. Então, acho que essa é a ideia. É o convite de que outro futuro nós podemos produzir. Exato. Acho que essa é a pergunta que a gente deixa para você, que nos acompanhou até agora. Eu agradeço imensamente por sua participação no Podvir, o podcast da Vida Acontecendo, que tem a ambientação da arte com mesa posta, que nos traz essas belíssimas peças de cerâmica para usar, para apreciar e para presentear. E você pode acompanhar a Arte com Mesa Posta no Instagram, @artecomesaposta.